E aí, alunos, aqui é a aluna de português e hoje eu vou fazer a correção da AP de língua portuguesa da primeira série do ensino médio do segundo bimestre de 2020. Então, já fiz o vídeo antes com a explicação e agora nós teremos a correção com as respostas da prova. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like e se inscreva no canal para sempre receber nossos conteúdos. Leia o texto e responda às questões 1 e 2. Tchau, Lígia Bojunga. De repente, a mãe ficou de joelhos, agarrou as duas mãos da Rebeca e foi despejando a fala. Eu me apaixonei por um outro homem, Rebeca. Eu estou sentindo por ele uma coisa que nunca eu tinha sentido antes. Quando eu conheci o teu pai, eu fui gostando cada dia mais um pouco dele, me acostumando, ficando amiga, querendo bem. A gente construiu na calma um amor gostoso e foi feliz uma porção de anos. E mesmo quando eu reclamava que ele gostava mais da música do que de mim, eu era feliz. Pai adora você, você não pode. E mesmo no tempo que o dinheiro era super apertado, a gente era feliz. Ele gosta de você, ele gosta demais de você. Mas este último ano a gente está sempre discutindo, a gente briga a toda hora. Por quê? Não sei, quer dizer, eu sei mais ou menos. Essas coisas a gente nunca sabe direito, mas eu sei que eu fui me sentindo sozinha. Questão 1. O uso de reticências durante o diálogo entre a mãe e a filha permite inferir que os personagens A. Interrompem a fala uma da outra, B. Brigam porque a mãe ficou de joelho, C. Usam pausas reflexivas no diálogo, D. Tranquilizam-se durante a conversa, E. Conversam coisas sem conexão. A questão 1, ele quer saber o que dá para deduzir pelas reticências, né? Quando a gente lê o texto, a gente percebe que nem a mãe nem a filha terminam direito as falas. Então, por exemplo, ela tá falando aqui, ó, eu era feliz, aí ela não termina, porque a filha diz, o pai adora você, você não pode. Mas daí a filha não termina de falar, você não pode, porque a mãe vai continuar o raciocínio do que ela estava dizendo ali, eu era feliz. Daí ela continua, aí mesmo no tempo, e aí ela continua falando aqui, ó, a gente era feliz, aí vem a filha e interrompe de novo, né? E cada uma vai interrompendo ali a outra durante a fala, então assim, as falas não terminam, não todas, mas as que terminam com as falas que têm a reticências, elas não terminam, então, e tem essa interrupção da outra personagem. Então, consequentemente, a alternativa correta é a letra A. Interrompem a fala uma da outra. Questão 2. No trecho do texto, percebe-se uma A. Lembrança do encontro inicial do casal. B. Demonstração de diálogo entre as amigas. C. Experiência vivida pela filha com um novo namorado. D. Discussão sobre o relacionamento de mãe e filha. E. Tentativa da filha em restabelecer o casamento dos pais. Essa é uma questão de interpretação de texto e ele quer saber o que dá para perceber que está acontecendo ali, né, no texto que a gente leu. Eu grifei aqui duas passagens que são falas da filha, em que ela vai interrompendo a mãe conforme a mãe vai falando dos sentimentos que tem, né, com relação ao casamento e etc, né, e era feliz, né, então a mãe está encaminhando ali a conversa, né, para uma possível separação, e a filha vai interrompendo, né, falando, o pai adora você, ele gosta demais de você, você não pode. Ela tá ali, tipo, tentando trazer a mãe de volta, né, para aquele casamento, para se conectar de novo com aquele casamento. Então, ela tá tentando restabelecer esse casamento dos pais. Portanto, a alternativa correta é a letra E, tentativa da filha em restabelecer o casamento dos pais. Leia o texto e responda às questões 3 e 4. Embargos culturais. Maquiavel entre a astúcia, a hipocrisia e a crueldade. Nicolau Maquiavel, 1469 a 27, afastou da teológica a invenção da realidade, não expôs nenhuma utopia, não pregou nenhuma premonição de um mundo distópico. O futuro não é sombrio e nem nirvânico, nem infernal, e também não é um paraíso. É apenas o resultado de nossa ação, pautado por nossos cálculos, e também influenciado por eventos externos que fogem de nosso controle. A principal preocupação de Maquiavel consistia no esforço em influenciar a condução dos negócios públicos. Era um prático, não teorizava, intervinha na realidade. Nasceu em Florença.
Seu pai chamava-se Bernardo, sua mãe Bartolomea. O pai era advogado. Pouco conhecido, teria exercido a profissão sem nenhum brilho. Acrescentava aos poucos ganhos algum recurso que ganhava na administração de seus escassos bens. Parece também que Bernardo foi um rígido pai. Estudou latim, gramática e cálculo. Em 1497, com 28 anos, Maquiavel esteve em Roma. No fim daquele ano, 1498, foi nomeado secretário na segunda chancelaria de sua cidade de nascimento. Maquiavel é personagem emblemática do Renascimento, época que se opunha ao misticismo, ao coletivismo, ao antinaturalismo, ao teocentrismo e ao geocentrismo. O Renascimento foi marcado por intensa defesa do racionalismo, do individualismo, do antropocentrismo, do heliocentrismo. O humanismo foi também um dos traços definidores daquele tempo, centrado na retomada dos valores greco-romanos, circunstância muito característica na obra de Maquiavel. O Príncipe, segundo Jacob Burckhardt, um dos maiores historiadores da Renascença, representa a objetividade renascentista e a ideia de Estado como obra de arte. O Príncipe não é um trabalho de ideologia e de proselitismo, é um livro de conselhos práticos. E embora nos pareça que Maquiavel tenha rompido com toda a tradição de pensamento político que o precedia, há também fortes motivos para supor que tenha retomado uma linhagem romana. Maquiavel seria o restaurador de uma tradição esquecida. Questão 3. A síntese que apresenta a ideia central desse trecho do texto é a apresentação da obra completa O Príncipe e a ideologia trazida pelo autor do livro. B. Consideração sobre algumas concepções de Maquiavel e do contexto em que ele viveu. C. Exposição sobre o Renascimento e o humanismo inserido dentro desse período. D. Crítica aos pensamentos de Maquiavel e à política que se praticava no país. E. Descrição da vida acadêmica do filósofo e de sua passagem por Roma. Nessa questão, ele quer saber qual é a alternativa que mostra um resumo da ideia central do texto. A gente percebe que o texto que está falando sobre o Maquiavel foca em falar sobre as ideias dele, sobre pensamentos, concepções que ele tem, né? Tanto que fala a respeito disso com relação à obra O Príncipe, também fala um pouco sobre a vida dele, onde nasceu, família, onde viveu, né? A importância dele ali no Renascimento, enfim. Então, a gente vê que está falando basicamente sobre as ideias dele e sobre a vida dele. Então, a gente, consequentemente, vê que a alternativa correta é a letra B, consideração sobre algumas concepções de Maquiavel e do contexto em que ele viveu. Questão 4. De acordo com o texto, a preocupação principal de Maquiavel compreendia a. Teorizações da política na invenção da realidade renascentista. B. Captações de recurso na administração de seus escassos bens. C. Esforços em influenciar a condução dos negócios públicos. D. Exposições da negação da utopia numa sociedade oprimida. E. Cuidados com o futuro que se mostrava muito tranquilo. A questão 4, galera, é uma questão de interpretação de informação explícita, na realidade de encontrar informação explícita. Uma informação explícita é uma informação que está ali na cara da gente, né? Está escrita no texto, basta ler e a gente encontra. Então, quando a gente volta aqui no segundo parágrafo, a gente vê que ele fala que a principal preocupação de Maquiavel consistia no esforço em influenciar a condução dos negócios públicos. E aí, quando a gente volta para a questão, a gente vê que essa informação está escrita basicamente com as mesmas palavras ali na alternativa. Então, assim, é uma questão de só de voltar realmente no texto e encontrar a informação que ele pede para achar a resposta, quando é o caso de informação explícita. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C, esforços em influenciar a condução dos negócios públicos. Leia o texto e responda as questões 5, 6 e 7. As formigas, Lígia Fagundes Telles. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha?
Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes, com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Subimos a escada velhíssima, cheirando a criolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho. É você que estuda medicina? Perguntou soprando a fumaça da minha direção. Tudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, duas almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Vou mostrar o quarto, fica no sótão, disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino antes de vocês também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu ali. Esqueceu aqui. Estava sempre mexendo neles. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. 2 camas, 2 armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com um assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Questão 5. No texto, a expressão soltou uma baforada pode ser substituída sem prejuízo de sentido por a. Soprou a fumaça do charutinho. B. Pronunciou algo espalhafatoso. C. Soltou um mau cheiro pela boca. D. Ateou fogo no charutinho. E. Proferiu palavras fortes. Na questão 5, ele quer que vocês encontrem qual alternativa pode ser usada no lugar de soltou uma baforada sem mudar o sentido. A gente vê aqui no contexto desse trecho que eu grifei que a mulher, né, acende o charuto, começa ali a fumar, e aí ela solta uma baforada na cara da menina, que é tão forte que a menina precisa até virar o rosto. E aí a única alternativa que entra nesse contexto de que ela estava fumando e que soltou a fumaça, né, a baforada do charuto no rosto da menina, é essa primeira. Então, a letra A, soprou a fumaça do charutinho, é a única que encaixa, né, e que não altera o sentido do contexto. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Soprou a fumaça do charutinho. Questão 6. O trecho do texto é sinistro indica a fala da A. Prima, B. Narradora, C. Voz do além, D. Dona da pensão, E. Narradora personagem. Na questão 6, ele quer saber quem está dizendo é sinistro. E aí, quando a gente volta aqui no começo do texto, a gente encontra essa fala. Mas daí tem um detalhe, essa fala ela não aparece de uma maneira clara de quem é. Quando eu falo de uma maneira clara, é que não tem, por exemplo, uma indicação como ele falou, ela falou, fulano falou, eu falei, eu exclamei, ou algo do tipo. Porque na narrativa, quando a gente tem falas, a gente tem as duas opções. A fala pode aparecer de uma maneira bem clara de quem é, né, com essas indicações que eu comentei. Fulano exclamou, perguntou, ou algo do tipo. Ou ela pode aparecer de uma maneira mais discreta, mais implícita, mais escondida, que a gente precisa ler e prestar um pouquinho mais de atenção para entender quem é que foi que falou, porque não está ali de uma maneira tão direta, tão clara na nossa frente, né? Então, a gente vê aqui que nesse texto, quem está contando a história é uma narradora, é uma moça que foi morar com a prima, a história é contada em primeira pessoa, né? E aí tem essa narradora personagem que fala que elas chegaram ali, né, na casa, tal, no sobrado, e aí que quando elas chegaram, ela colocou a mala no chão, apertou o braço da prima e logo depois vem a fala. É sinistro, ou seja, quem disse foi a própria narradora personagem que falou.
Consequentemente, a alternativa correta é a letra E, narradora, personagem. Questão 7. A leitura do trecho desse texto permite deduzir que as meninas estão A. Seguras com a mudança. B. Felizes com a surpresa do local. C. Temerosas com as novidades. D. Ansiosas pelas aulas na faculdade. E. Tristes por estarem longe da família. A questão quer saber como as meninas se sentem com relação ao que elas estão vivendo. Então a gente percebe que toda a descrição do lugar, da dona e etc. é uma descrição assim que deixa a gente apreensivo, que mostra que elas estão apreensivas, que elas não estão muito contentes de ter ido para lá, porque o lugar era sinistro, como a própria narradora já fala logo no começo, mas era um lugar assim mais acessível, que elas podiam pagar, né? Então foi o que elas acabaram pegando, ficando, né? É o famoso, é o que tem para hoje, era o que tinha para hoje, e aí elas ficaram mesmo achando assim sinistro, não tendo gostado muito do lugar, né? E a gente percebe também por outras falas, como a da prima, né? Tipo, um caixote de ossos, né? Quando a dona vai falar sobre o caixotinho que tinha ficado esquecido lá, e etc. Enfim, em toda a atmosfera daqui, a gente percebe que elas não estão muito contentes com o lugar, não estão seguras, né? Muito pelo contrário, elas estão assim, inseguras, estão com um certo temor, com um certo medo, né? Receio do que elas estão encontrando naquela casa. Então, portanto, a alternativa correta é a letra C, temerosas com as novidades. Leia o texto e responda à questão 8. Tudo começou quando acordei e descobri que meu computador estava sem conexão com a internet e meu celular com um sinal fraco. Subi no telhado e, ao conseguir sinal para o celular, a bateria descarregou. O mesmo ocorreu com o celular do meu pai, da minha mãe e da minha irmã. Quando fui recarregar a bateria, faltou energia elétrica. E então sobreveio o pavor absoluto. Aula de hoje. Redação. Tema: a situação mais apavorante da sua vida. Questão 8. O humor do texto está baseado no fato de o aluno A. Conseguir recarregar a bateria dos aparelhos das pessoas da família. B. Abordar a falta de acesso a dispositivos tecnológicos como apavorante. C. Descrever que o computador estava sem conexão com a internet. D. Descobrir que havia falta de energia elétrica para carregar a bateria. E. Escrever a redação sem a situação apavorante, fora do tema proposto. Nessa questão 8, ele quer saber onde é que está o humor do texto. Então percebam que é um menino que está ali, né, falando da situação mais apavorante da sua vida, numa redação, que era a proposta da redação, e a situação mais apavorante que ele viveu foi um dia em que ele não teve acesso a nenhuma tecnologia, né, nem celular, nem computador, nem o celular dele, nem do pai, nem da mãe, e faltou energia elétrica no fim de tudo. Então, para ele, isso foi o dia mais apavorante. Né? Quando a gente pensa em situação apavorante, a gente pensa em situações de mais assim de perigo real, né? E para ele foi apavorante ficar sem a tecnologia, o que não representa um perigo real, né? É questão de que ele está ali dependente, viciado, e aí como ele ficou sem, ele ficou perdido, né? Sem saber o que fazer. Assim, portanto, o humor está justamente nisso, no fato de que para ele foi apavorante uma coisa que não representava realmente perigo, né? E é simplesmente pelo fato de que ele estava viciado ali que ele achou que era apavorante. Então, portanto, a alternativa correta é a letra B. Abordar a falta de acesso a dispositivos tecnológicos como apavorante. Leia o texto e responda às questões 9 e 10. O uso abusivo das redes de relacionamento pode distanciar pessoas. Ildomar Oliveira, 22 anos, não gosta de sair para comemorações e prefere ficar em casa. O contato com os amigos deixou de ser diário e, agora, encontram-se pouco durante a semana. Usuários cada vez mais dependentes da internet e das mídias sociais, pais que reclamam que os filhos estão alheios ao mundo e à falta do diálogo, medos e preocupações presentes no dia a dia e que têm relação com o uso intenso das redes sociais e dos aparatos tecnológicos. O psicólogo Odair Comin, escritor do livro Mestre das Emoções, editora Giz Editorial, não deixa de lado os pontos positivos dessas plataformas, como a facilidade de conhecer pessoas, encontros de antigos amigos e de indivíduos com pensamentos semelhantes. Entretanto, alerta para fatores como a falsa sensação de ter muitos colegas, o afastamento do mundo real,
a perda de identidade e a famosa dependência da conexão virtual. O compartilhamento e o convívio virtual são o que mais chamam a atenção dos adeptos. Lá, o usuário tem voz e pode ser ouvido por milhões. Ele existe. É importante se mostrar aos amigos, para o mundo. Tudo isso em larga escala. Tal possibilidade o seduz, explica. Não importam mais gostos ou pensamentos. O importante é a audiência. Estamos nos tornando um programa televisivo que se baseia em dados para dirigir a pauta. Isso cria um ser humano carente de aprovação alheia. O impacto disso é uma pessoa com dificuldade em lidar com problemas. No virtual, você pode ser rei, poderoso, fazer e desfazer. No real, é mais complicado, comenta. Questão 9. O autor do texto defende a tese de que a. O convívio virtual sem limite gera dificuldades para lidar com o mundo real. B. A dificuldade em lidar com problemas é um impacto causado pela internet. C. Os pais reclamam da falta de diálogo e do isolamento dos filhos. D. O ponto positivo da plataforma é marcar encontros com amigos. E. As redes sociais facilitam a interação presencial entre as pessoas. Na questão 9, ele quer saber qual é a tese que o autor defende, ou seja, qual é a ideia que ele quer defender, que ele defende, que ele quer convencer o leitor. Percebam que ele vai começar a dizer, né, sobre o uso ali da internet, das mídias sociais, né, sobre como isso pode impactar a vida das pessoas e como o fato de exagerar nesse convívio ali apenas nas redes pode ser prejudicial, né, pode criar uma série de dificuldades para as pessoas lidarem ali com a realidade mesmo, com a vida real, com a vida fora das telas, né. Ele inclusive vai colocar aí as ideias de um psicólogo, Odair Comin, né, vai citar inclusive o pensamento dele para defender essa ideia, né. Então, basicamente, a ideia defendida, a tese defendida, é a de que o excesso, né, de convívio virtual, ali nas redes, etc., vai criar dificuldades para as pessoas lidarem com a realidade. Portanto, a alternativa correta é a letra A. O convívio virtual sem limite gera dificuldades para lidar com o mundo real. Questão 10. Em lá, o usuário tem voz e pode ser ouvido por milhões. Ele existe. É importante se mostrar aos amigos, para o mundo. Tudo isso em larga escala. Tal possibilidade o seduz. O termo em destaque pode ser substituído sem prejuízo de sentido por A. Aflige, B. Abate, C. Afasta, D. Atrai, E. Abala. A questão 10 quer saber qual das alternativas pode ser utilizada no lugar de seduz e não vai mudar o sentido. Ele está dizendo aqui que o usuário ele se sente visto, né, ouvido nas redes, que ele se sente tendo voz, que ele pode se mostrar para o mundo e que isso seduz ele no sentido dele querer usar cada vez mais as redes, né? Então, quando eu troco cada uma dessas por seduz, todas elas, com exceção de uma, né, não vão encaixar, apenas uma vai encaixar, que é no caso atrai. Então, se eu colocar tal possibilidade, o atrai, é a mesma ideia, né? A possibilidade de estar nas redes seduz o usuário, atrai o usuário, faz com que ele queira cada vez mais utilizar essas mesmas redes. Portanto, a alternativa correta é a letra D, atrai. Leia o texto e responda a questão 11. O estudo, que analisa a situação das vacinas nos Estados Unidos, afirma que ao menos 100 mil crianças foram afetadas, por Ingrid e Luiza. Em 1904, no Rio de Janeiro, ocorreu um motim popular conhecido como Revolta da Vacina. Talvez você se lembre das aulas de história do colégio. A campanha de vacinação obrigatória, posta em prática pelo sanitarista Oswaldo Cruz, causou uma grande desconfiança na população, que já estava insatisfeita com as medidas impopulares, como a demolição de cortiços e favelas, do governo Rodrigues Alves. Nesse contexto, parte da população se negou a tomar as vacinas. A população não entendia o que era vacina, não foi informada e tinha muitos motivos para acreditar que o governo realmente queria lhe fazer mal. A desinformação, no entanto, passou. Hoje é praticamente unânime a noção de que a vacinação erradicou doenças antes fatais, como varíola. Vacinar virou regra.
mas acontecimentos recentes mostram preocupantes quebras dessa regra. Quem está chamando atenção para o fato é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos. Segundo ele, o número de crianças que não receberam vacinas para doenças que podem ser evitadas através da vacinação, como cachumba e sarampo, por exemplo, quadruplicou desde 2001, em solo americano. Na prática, isso corresponde a cerca de 100 mil indivíduos. Questão 11. O ponto de vista defendido pelo autor do texto é de que a insatisfação com as medidas impopulares de 1904 leva à descrença de vacinas. B. O motim popular contra a campanha de vacinação é tema da aula de História. C. As vacinas contra o sarampo infantil quadriplicaram desde o ano de 2001. D. O número de crianças não vacinadas nos últimos anos é preocupante. E. A população não entende que a vacinação evita diversas doenças. Na questão 11, ele quer saber qual é a opinião do autor do texto. Então percebam que ele vai fazer toda uma ilustração falando da revolta da vacina em 1904 no Rio de Janeiro, mas que isso não é tema do texto, que ele vai utilizar isso como uma ilustração para chegar no tema realmente que ele quer, né, que é o fato de que naquela época as pessoas não entendiam o porquê da vacina, mas que depois elas passaram a entender e que vacinar virou regra e que vacinar é necessário. Então é nesse ponto que ele quer chegar, que vacinar é necessário, mas que pessoas têm deixado de vacinar os seus filhos, e ele vai usar o exemplo dos Estados Unidos, que esse número chega a 100 mil indivíduos, né, perto de 100 mil indivíduos, e que estão deixando de vacinar para doenças que podem ser evitadas através da vacinação. Então, toda a ilustração que ele faz é para chegar no ponto que ele quer defender, de que é preciso vacinar, de que pessoas não têm vacinado, e que é muito preocupante o fato de que essas pessoas não têm vacinado os seus filhos, porque são doenças que a vacinação evita, né? Então, no caso, o ponto de vista que ele defende é de que o número de crianças não vacinadas nos últimos anos é preocupante, né? Ele inclusive fala aqui, mas acontecimentos recentes mostram preocupantes quebras dessa regra. E aí depois ele vai dizer no parágrafo seguinte quais são esses acontecimentos recentes que são preocupantes, que é, no caso, a falta de vacinação dessas crianças, um número grande de crianças que não estão sendo vacinadas. Portanto, a alternativa correta é a letra D. O número de crianças não vacinadas nos últimos anos é preocupante. Leia o texto e responda à questão 12. Brexit. Reino Unido oficialmente deixou a União Europeia. O que acontece agora? O país oficialmente abandonou sua participação na União Europeia às 23 horas em Londres, 20 horas em Brasília, que corresponde à meia-noite em Bruxelas, a capital da União Europeia. BBC News, 31 de janeiro de 2020, né? A data é importante para saber quando foi que aconteceu, que eles deixaram essa participação. O que vai mudar? No começo, não muita coisa. Um período de transição de 11 meses começou e o Reino Unido vai, em geral, seguir as regras da União Europeia. As grandes mudanças vão começar quando a transição terminar, mas a União Europeia é, a partir de agora, um clube com 27 membros e não 28. Em outras palavras, o Reino Unido continua por enquanto sendo um único mercado e mantendo as regras alfandegárias. Isso significa que as regras de comércio e livre circulação de bens e serviços continuam as mesmas durante o período de transição. A liberdade de movimentação para pessoas continua a mesma e a Suprema Corte da União Europeia ainda tem jurisdição sobre o país por enquanto. Mas não vai mais haver representantes britânicos no Parlamento Europeu nem ministros britânicos nas reuniões da União Europeia onde são tomadas as grandes decisões. A partir de agora, o Reino Unido tentará fechar um novo acordo econômico com a União Europeia e com outros países. O presidente americano Donald Trump já acenou para a construção de um acordo de comércio massivo com o Reino Unido. Cidadãos britânicos não são mais cidadãos europeus, mas ainda podem viajar livremente pelos países do bloco. O mesmo vale para os europeus no Reino Unido. Mas depois do período de transição, que o Reino Unido diz que terminará em 31 de dezembro de 2020, as regras de imigração vão mudar para os cidadãos do Reino Unido e da União Europeia.
Os 3,5 milhões de cidadãos da União Europeia no Reino Unido terão até junho de 2021 para fazer um pedido de residência. Mas se não houver um acordo sobre isso entre o Bloco e o Reino Unido, o prazo para ficarem no país é o fim deste ano. Os 1,3 milhões de britânicos na União Europeia terão que fazer um pedido de residência. Depois da transição, o Reino Unido está planejando um sistema de imigração baseado em pontos, que vai afetar todo mundo, quer seja da União Europeia ou não. Questão 12. Há uma situação incerta que é evidenciada pelo uso do modo verbal em A. O Reino Unido tentará fechar um novo acordo econômico com a União Europeia e com outros países. B. O presidente americano Donald Trump já acenou para a construção de um acordo de comércio massivo. C. Em outras palavras, o Reino Unido continua, por enquanto, sendo um único mercado e mantendo as regras alfandegárias. D. Isso significa que as regras de comércio e livre circulação de bens e serviços continuam as mesmas durante o período de transição. E. A liberdade de movimentação para pessoas continua a mesma e a Suprema Corte da União Europeia ainda tem jurisdição sobre o país por enquanto. A questão 12 quer saber qual alternativa tem um modo verbal que indica incerteza. Então, eu grifei alguns dos verbos que tem nas alternativas para poder explicar para vocês. Por exemplo, continua e continuam são verbos que estão no presente. E aqui nessas três alternativas, a gente vê que ele está falando de coisas que estão acontecendo no momento presente. Aí vocês têm que questionar o seguinte: se são coisas que estão acontecendo agora no presente, que já estão acontecendo, são situações incertas, né, que não se sabe se vai acontecer ou não? Uma situação incerta é uma coisa que você não sabe ali se vai acontecer, se não vai acontecer, como é que vai ser. Aí no caso da letra B, acenou. Acenou está no passado, no pretérito perfeito. É uma ação que já aconteceu, que já foi concluída, que já acabou. Se é uma ação que já acabou, é uma situação incerta? E aqui tentará, né? Está no futuro do presente. Então, é uma ação que está ali no futuro, né? E o futuro do presente, tentará, e também o futuro do pretérito, né? Se fosse, por exemplo, tentaria, são ações ali no possível futuro, uma coisa que pode acontecer, que pode não acontecer, né? Que dependendo do que aconteça, pode mudar ou não. Então, é uma situação que eu não tenho certeza, porque dependendo do que acontecer, pode ser que não dê certo. Então, fala que o Reino Unido tentará fechar um novo acordo. Será que ele vai conseguir fechar? Pode ser que ele consiga, pode ser que não. Então, é uma situação incerta. Consequentemente, a alternativa correta é a letra A. O Reino Unido tentará fechar um novo acordo econômico com a União Europeia e com outros países. Leia o texto e responda a questão 13. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber e fazer? Como posso me proteger? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. Como o coronavírus Covid-19 é transmitido? A transmissão acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. Quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Caso apresente algum deles, procure um posto de saúde. E aqui embaixo tem as referências, né, de quem produziu aqui o texto, né? Acesse o site, saiba como proteger você e sua família, Disque Saúde, etc. Questão 13. Os principais sintomas da doença são: A. Similares ao de uma gripe comum com tosse e febre. B. Específicos do coronavírus com reações graves. C. Transmissíveis por meio de acenos de longe, inclusive. D. Diferentes de outras doenças com aparências graves. E. Idênticos à pneumonia com dificuldades para respirar.
Aqui na questão 13, ele quer saber quais são os principais sintomas da doença. E é outra questão de informação explícita, né? Quando a gente volta aqui para o texto, a informação está explícita, ela está escrita no texto. Olha só aqui, ó. Quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Ou seja, está escrito ali, né, que são os sintomas mais comuns, febre e tosse. E aí, consequentemente, ó, olha só o que diz na letra A, similares ao de uma gripe comum com tosse e febre, né, os principais sintomas. Ou seja, a informação está ali escrita no texto de uma maneira explícita, é só voltar e ler, e aí a gente encontra que a alternativa correta é a letra A, similares ao de uma gripe comum com tosse e febre. Leia o texto e responda a questão 14. O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Manuel. E agora, nós, João Grilo. Por que sugeriu o negócio para os outros e ficou de fora? João Grilo. Porque, modéstia à parte, acho que meu caso é de salvação direta. Encourado. Era o que faltava. E a história que estava preparada para a mulher do padeiro? Manuel. É, João, aquilo foi grave. João Grilo. E o senhor vai dar uma satisfação a esse sujeito, me desgraçando para o resto da vida? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, já fui menino, fui homem. A Compadecida, sorrindo. Só lhe falta ser mulher, João, já sei. Vou ver o que posso fazer. A Manuel, lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre o interrompeu. Encourado. E apesar de todo o aperreio, ele ainda chamou o padre de cachorro bento. A Compadecida. João foi um pobre como nós, meu filho. Teve de suportar as maiores dificuldades, numa terra seca e pobre como a nossa. Não o condene. Deixe João ir para o purgatório. Questão 14. A Manuel, lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre o interrompeu, é uma fala direta de A. Manuel, B. Ariano Suassuna, C. A Compadecida, D. João Grilo, E. Encourado. Essa questão quer saber quem é que está falando esse trecho que está aqui. Esse trecho, na realidade, o texto todo que a gente leu é um texto teatral. No texto teatral, a gente tem sempre a fala do personagem logo depois do nome do personagem, porque é um texto feito para ser encenado. Então tem que ser bem claro, né, bem objetivo, bem direto, para o ator já ler ali, já saber que aquela fala é dele e que a outra fala que vem depois não é dele, é de um outro ator. Então, no caso, por exemplo, João Grilo, o autor que vai interpretar o João Grilo vai ver que essa fala aqui é dele, e assim por diante. E aí, além disso, a gente tem no texto teatral uma coisa que a gente chama de rubrica ou indicações cênicas. São trechos que muitas vezes aparecem entre parênteses, indicando o que o ator tem que fazer. Se ele tem que gritar, se ele tem que falar baixinho, se ele tem que pular, se ele tem que bater em alguém, enfim, né? Para ele saber que além de falar aquela fala, ele tem que fazer uma determinada ação para dirigir, né, a atuação do ator. E aí é o que acontece aqui, ó, né? Então eu peguei esse trecho que está aqui da questão, coloquei no quadrinho e juntei com o trecho anterior para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Eu juntei aqui, ó, e coloquei nesse quadro. E aí eu reescrevi aqui embaixo para explicar para vocês qual é a pegadinha que tem na questão, né, que pode induzir muitas pessoas ao erro. Então, ó, a Compadecida, sorrindo. Ou seja, é uma fala dela, porque é o nome dela que está aqui aparecendo antes da fala. Ou seja, a Compadecida falou sorrindo. Só lhe falta ser mulher, João. Já sei. Vou ver o que posso fazer. A Manuel. Esse a Manuel não significa que foi o Manuel que falou. Significa que a Compadecida virou e começou a falar especificamente para o Manuel. Tanto que aqui eu troquei por para Manuel, para que isso ficasse bem claro. Daí ela para de falar e começa de falar ali, né, com o João e passa a falar especificamente com o Manuel. Vira, para de falar com um e começa a falar com o outro. E aí a Compadecida começa a falar com o Manuel, para o Manuel. Lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre o interrompeu. Então, né, se não é feita essa leitura atenta e sem conhecer esses recursos, poderia, de repente, alguém poderia colocar a alternativa A, Manuel, mas não é. Tá? Ela está falando com o Manuel. A fala, na realidade, é da Compadecida. Portanto, a alternativa correta é a letra C, a Compadecida. Leia o texto e responda a questão 15. Amar você é coisa de minutos. Paulo Leminski. Amar você é coisa de minutos. A morte é menos que teu beijo.
Tão bom ser teu que sou eu a teus pés derramado. Pouco resta do que fui. De ti depende ser bom ou ruim. Serei o que achares conveniente. Serei para ti mais que um cão, uma sombra que te aquece, um Deus que não esquece, um servo que não diz não. Morto teu pai, serei teu irmão. Direi os versos que quiseres. Esquecerei todas as mulheres. Serei tanto e tudo e todos. Vais ter nojo de eu ser isso, e estarei a teu serviço, enquanto durar meu corpo, enquanto me correr nas veias o rio vermelho que se inflama, ao ver teu rosto feito tocha. Serei teu rei, teu pão, tua coisa, tua rocha. Sim, eu estarei aqui. Questão 15. O uso do verbo na segunda pessoa indica um interlocutor, isto é, a pessoa com quem o eu lírico fala, para quem o eu lírico se dirige. Essa marcação é vista no verso A. Esquecerei todas as mulheres. B. Vais ter nojo de eu ser isso. C. Pouco resta do que fui. D. E estarei a teu serviço. E. Enquanto me correr nas veias. Nessa questão, ele quer saber, qual alternativa que mostra a pessoa com quem ele está falando, que no caso é a segunda pessoa. Todo o poema ele está falando ali com alguém, está se referindo no caso a alguém, e ele quer a alternativa que mostra isso. Eu coloquei aqui um exemplo do verbo cair, no conjugado no presente. Eu caio, tu cais, ele cai, nós caímos, vós caís, eles caem. No caso, tu cais está no singular, segunda pessoa do singular. Então, percebam que aqui, vais ter no isso, o verbo vais, que é basicamente quase igual, o verbo cair aqui conjugado, eu coloquei já com a intenção de ser semelhante mesmo, e indica que ele está aí falando com a segunda pessoa do singular, que é o tu. Então, portanto, a alternativa correta é a letra B. Vais ter nojo de eu ser isso. Leia o texto para responder a questão 16. Gramática na cabeça. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida: aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma da língua e as suas atividades escritas? Não deve mais corrigir? Não. Há outra dimensão a ser considerada. De fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo do dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo do dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo do dos cadernos de cultura dos mesmos jornais, ou do de seus colunistas. Questão 16. O autor defende a tese de que A. O domínio da língua portuguesa implica em saber escrever. B. A escola deve ser bem-sucedida se ela quiser sobreviver. C. Os editoriais dos jornais não são os mesmos que outros cadernos. D. Os juízes do Supremo são os únicos que escrevem certo. E. A existência de um único português correto é irreal. Aqui nessa questão, ele quer saber qual é a tese que o autor defende, ou seja, qual a ideia que ele defende, que ele quer convencer o leitor de que é correta. Eu deixei grifado esse trecho em que está claro a tese dele, Ele está falando que no mundo real da escrita não tem só um português correto que vale para todas as ocasiões, ou seja, existe que essa ideia de que tem só um português correto, ela não existe, ela não é verdadeira, ela não é real, Tudo que vem depois daqui, no caso, são exemplos que ele usa, mas que são exemplos para confirmar a tese que está aqui. Então, portanto, a alternativa correta é a letra E. A existência de um único português correto é irreal. Bom, com isso nós terminamos a correção dessa AP, Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos e se inscreva no canal para sempre receber as novidades. É isso, até a próxima e tchau, tchau!